Olá, começa agora o programa Terceira Visão, sempre sintonizado com pessoas, acontecimentos e lugares de elevada energia vibracional. Hoje, ao meu lado, o psicoterapeuta que traz dicas muito preciosas para ajudar você a ser feliz. Aliás, Fernando, você que está aqui ao meu lado, o livro que você está lançando já diz a que veio. Já é um sucesso. Porque muitas pessoas que já estiveram ali no seu convívio já jogaram via telefone, confidencialmente, um pouquinho do que está ali naquele conteúdo. Exatamente. E as vibrações são muito positivas. Correto. Tudo bem, Fernando Filho? Tudo bem, Berenice. É um prazer estar aqui no seu programa. Aliás, é uma grande honra poder estar aqui falando sobre esse assunto que eu acho muito importante. O assunto é cure suas mágoas e seja feliz. Fernando, por que o tema desse livro? Então, o tema desse livro, Berenice, ele surgiu de uma tese. E essa tese foi orientada pelo meu sogro, Elias Barbosa, que é um médico, é professor, é um catedrático lá da Universidade de Uberaba. Então, ele orientou essa tese minha, foi meu orientador. E ele gostou muito da tese, que dizia sobre o amor e o ódio, usando o perdão como instrumento psicoterapêutico. E aí ele me sugeriu que escrevesse um livro falando sobre esse assunto. Então, foi essa a ideia. Quer dizer, resumindo, o perdão cura. Cura. E evita um monte de problemas. Fala um pouco mais sobre esse perdão. Como que é esse perdão que você fala? Porque as pessoas falam, eu não sei perdoar. O que é perdoar, na verdade? Berenice, perdoar é simplesmente a pessoa que tem um objeto, vamos dizer, da mágoa, do ódio, do ressentimento dela, simplesmente tirar a importância que essa pessoa tem na sua vida. Quer dizer, vai jogar essa pessoa para desimportância, tá? No livro, por exemplo, de Eliana, Seja o Herói. Eliana Barbosa? Eliana Barbosa, que é minha esposa. Lá ela fala exatamente disso. A pessoa tem que assumir a posição de protagonista da sua história de vida. Então, quando a pessoa tem ódio, tem mágoa, o que acontece? Ela coloca esse objeto do ódio dela como protagonista da sua existência, da sua história de vida. Então, o processo do perdão é exatamente isso. É você, de uma forma, através de algumas técnicas, colocar essa pessoa numa posição ao lado. Quer dizer, você vai colocar essa pessoa numa posição de desimportância. Essa que é a diferença, por exemplo, entre ódio e raiva. Tá Fernando, certo? então, veja bem, se eu não conseguir perdoar na minha vida várias pessoas ou várias situações, porque existem pessoas e situações. Isso. Não é? Claro. Se eu não perdoo, eu vou, na verdade, somatizar, vou ficar doente. Olha, a probabilidade de você somatizar o ódio é muito grande. Porque o ódio, o que ele é o ódio? Ele é o amor. Só que é um amor que adoeceu. E o amor, quando adoece, ele vira dejeto. E dejeto, Berenice, a gente tem que eliminar. Tá certo? Só que no caso do ódio não é tão fácil eliminar quanto um dejeto de uma comida que você come. Então o que acontece? A pessoa às vezes ela guarda aquele dejeto durante anos, décadas e você sabe às vezes até séculos e séculos. Entendeu? Então a pessoa tem que procurar evacuar aquilo, aquele ódio, aquele amor que adoeceu. Pelas suas pesquisas, Fernando, esse perdão, isto é, quando você não perdoa e você somatiza, quais as doenças geralmente que na verdade cada um desencadeia? Nas pesquisas são diversas doenças diferentes em cada situação, com cada indivíduo, ou já tem uma somatização de alguns órgãos do corpo? Então, o negócio é o seguinte, Verena, de acordo com as pesquisas, esses neurocientistas, eles estão mostrando o seguinte, que a pessoa vai somatizar aquilo que vai fazer com que ela volte para o eixo da vida dela. Então, por exemplo, uma pessoa que
sempre foi um palestrante, uma pessoa que sempre conversou com as pessoas através da voz, utilizando a voz. De repente, essa pessoa começa a mentir. Por exemplo, um político. Ele se transforma em político e tudo aquilo que ele vivia falando de uma forma idealista, depois ele vai começar a falar de uma forma para poder tirar proveito próprio. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa vai somatizar um câncerzinho, por exemplo, em determinados locais, por exemplo, nas cordas vocais, tá certo? Por exemplo, mulheres, por exemplo, que eu já acompanhei casos, por exemplo, de câncer no colo do útero. A mulher, ela desenvolveu um câncer no colo do útero, depois nós fomos ver por quê. Ah, mas meu marido descobriu que o marido dela tinha outra. Eu falei, mas que época que a senhora descobriu isso? Ah, tem 1 ano e meio. E o câncer dela tinha somatizado, tinha quase 1 ano. Esse câncer devia ir para o homem, não para a mulher, exatamente, né, Fernanda? Mas o problema do ódio, Bebê, é exatamente isso aí. É a pessoa que aí se daí eu que não estou perdoando, hein, Fernanda? Infelizmente. Porque eu fiz exatamente essa fala, porque assim, serve, na verdade, um demonstrativo daquilo que nós sentimos. Por exemplo, essa mulher foi traída. Eu fiquei putz da vida agora com o que você falou com esse marido. Ela desencadeou o câncer. Eu estou falando assim, pô, o marido que fica com câncer, não ela. Então nós mulheres somos solidárias umas com as outras. No momento que eu coloco, jogo, emprego essa fala, eu também já fiquei o quê? Um pouco ressentida com essa situação. Isto, na verdade, vai movimentando mágoas, ressentimentos, no sentido assim, de grupo e depois coletivo. Isso. Porque a nossa sociedade, ela acaba sendo o quê? Uma sociedade, na verdade, doente. Exato. Porque não sabemos, acredito, perdoar. Exato. É isso? Eu acredito nisso. Você sabe por quê? A pessoa fala, mas ele que devia ficar doente. Mas o problema não é isso. O problema é que o ódio, ele intoxica a pessoa. Ele intoxica, ele vai desarmonizando todos os centros de força que a pessoa tem. Eles chamam de chakras, aquelas coisas. Então vai desarmonizando tudo. E aí a pessoa, quer dizer, quando ela começa naquele processo de ódio, ela quer de alguma forma atingir aquela pessoa que é objeto de ódio dela. Só que ela vai atingir de uma forma doentia. Ela achando que, no caso dela ficar doente, o sujeito vai ficar com dó dela, vai falar, coitadinha, eu vou ficar do seu lado. Aí eu perguntei para essa senhora, ele já veio visitar a senhora alguma vez? Ela falou, nunca. Aí eu falei para ela assim, ó, então eu vou ensinar para a senhora uma forma que a senhora vai se vingar dele. Então você vai vingar no próximo, porque agora eu vou para o intervalo. Então tá ótimo. Até daqui a pouquinho eu volto já com você.